Olá a todos e bem-vindos! Meu nome é Karim Rashidi, eu sou fundador da Fluency e muito obrigado por estarem aqui, pelo interesse, pelas aulas. Eu espero que com esse vídeo a gente possa responder as 10 dúvidas essenciais que você precisa tirar antes de aprender a falar inglês e antes de você começar a sua jornada, mesmo se você já começou ou já fez curso antes, ou se você está começando pela primeira vez. Eu espero que respondendo essas dúvidas, que você possa sair desse vídeo com informações que vão te ajudar quando você for escolher onde estudar e como estudar. Vamos lá? Let's go! Muito bom, vamos começar. Então, a primeira pergunta que nós temos é: alguns amigos dizem que aprender inglês é fácil, enquanto outros acham difícil. Afinal, é fácil ou é difícil? A resposta é: tudo depende da forma com que você aprende. Realmente, aprender uma habilidade nova pode ser difícil no começo, como qualquer outra habilidade. Mas o mais importante, eu acho, é a abordagem que você leva em adquirir as informações, em você obter as informações e também como que você aplica essas informações que você está aprendendo. Então vocês vão ver que por isso nós dividimos os níveis do inglês, do espanhol, de outros idiomas em cima de habilidades para exatamente servir isso para ter um andamento mais lógico que pode te ajudar a conquistar certas habilidades. Então, esse é o nosso método. Tem outros cursos, não vou citar, mas outros cursos usam muita repetição, outros usam muita gramática. Então, isso seria o método, isso vai afetar quanto e como e quanto é fácil ou difícil vai ser aprender a falar inglês para você. Vamos lá, pergunta número 2. É melhor ter aulas com professor nativo ou brasileiro? No começo, realmente é melhor um professor brasileiro. No mínimo, entre o Rank 1, Rank 1 e Rank 9, no Rank 1 e Rank 9, é melhor você ter um professor brasileiro. Mas depois que você passa do Rank 9 e entra no Rank 10, que são 18 ranks, quando você entra no Rank 10, já você passa a fazer aulas com professor nativo, até já para você ganhar essa autoconfiança e começar a emular o sotaque do seu professor nativo também. Quanto tempo demora para aprender a falar inglês? Essa resposta não é fácil. Quanto tempo que demora para fazer o inglês vai depender de 3 fatores e depois eu vou explicar mais. Os 3 fatores são: quantas aulas você faz por semana, suas aulas são em grupo ou single, se você se dedica para não faltar às aulas e fazer os tasks de casa. Isso é muito importante. Gente, aprender inglês, como qualquer outra habilidade, requer você precisa uma certa quantidade de horas. Então, claro que quando você tem a atenção total do professor, você consegue aprender com mais rapidez, porque a aula é customizada para você, em cima dos princípios que você tem passivos, talvez que você precisa aumentar, que a gente precisa aumentar, e também sempre fortalecendo os seus princípios ativos. E a gente vai conhecer os princípios daqui a pouco, ok? Então deixa eu dar um exemplo para vocês. Se a gente olhar os primeiros níveis e os primeiros ranks, se você no rank 1, olha isso. You can understand and use, você pode entender, usar familiar everyday expressions, expressões familiares do dia a dia, with very basic phrases, com frases muito básicas, aimed at, almejando, the satisfaction of needs, a satisfação das necessidades, of a concrete type, de um tipo concreto ou de uma coisa concreta. O que seria isso mais ou menos? Isso seria falar hello, how are you? Oh, I'm fine, and you? Que seria o básico do inglês, ABC, cores. Então isso é rank 1 mesmo, é quando você está do 0 ao rank 1. Então vocês vão ver que os nossos ranks e níveis e habilidades são divididos em ranks, são 18 ranks. Vocês têm 6 ranks de 1 a 6 no iniciante. Vocês têm de 7 a 12 no intermediário. E vocês têm de 13 a 18 no avançado, ok? Como o rank é feito, como é que eu sei que eu passei do rank? Você vai saber, nós também vamos saber que você passou do rank quando você conquista essa habilidade. Então nós dividimos os idiomas em 18 habilidades chaves
que dentro deles você vai precisar conquistar essas habilidades para passar de nível. Então é tudo em cima da sua produção. E isso é uma coisa das mais importantes que nós temos no nosso método, ok? Vamos conhecer mais os níveis? Vamos lá. Nível 2, can introduce themselves and others and answer questions. Isso pode se apresentar para os outros, então apresentações. Falar onde mora também, isso é o rank 2, ok? Vamos ver o rank 5, rank 5. Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters. Então, tu fala muito da sua rotina, né? Falar das coisas do dia a dia. Oh, I play, I go, I work, I wake up at 7, I go to work. Routine, I do this, I do that. Muito present simple, né? Vamos pro próximo, number 7. Então, vocês veem que são habilidades, depois vocês pedem pro consultor de vocês falar mais para vocês sobre os níveis, mas, e tudo isso está explicado no nosso site também, www.fluxy.com, mas vocês veem que todo o nosso nivelamento, todo o nosso foco nas aulas é em cima dos níveis, das habilidades que vocês vão conquistar e não pode passar de nível antes de conquistar essas habilidades. Então, quanto tempo vai demorar? Vai demorar se você está fazendo aula sozinho ou em grupo, porque vocês veem que, por exemplo, cada rank são 33 aulas para você subir em cada rank, mas aula em grupo são 50. Então essa é a diferença. Se vocês querem saber mais sobre isso, peçam ao consultor de vocês de falar com vocês mais sobre os níveis e fazem aula teste, ok? Só assim que a gente vai saber onde que está o seu nível também, ok? Let's go, next. Como eu sou nivelado? Ótimo. Você é nivelado usando o nosso sistema de ranks, que eu expliquei para vocês, que permite identificar quais habilidades você já tem, tá? Que você já domina, avaliando os seus princípios da comunicação. E essa é a parte que eu acho mais importante dentro desse sistema de ranks, que é a nossa metodologia de aula. A aula é dividida em 6 partes, cada parte foca um certo princípio da comunicação, que são expressão, lógica, percepção, vocabulário, estrutura e cultura. Então, na sua aula, você vai fazer 6 partes. Então, a aula é dividida em 6 partes, onde focamos cada princípio. Agora, nós dizemos aula customizada, porque dependendo da sua necessidade linguística, dependendo do seu princípio passivo, do seu princípio ativo, nós vamos determinar qual princípio se focar mais. Então, talvez você precisa mais da expressão, precisa melhorar mais a pronúncia, tá fraco nisso, então vamos aumentar um pouquinho o tempo de aula na expressão e talvez diminuir a percepção, que já é boa, ou o oposto. Por isso que o nosso sistema também é customizável. Então, como é que você é nivelado? Usando as métricas dos princípios da comunicação. Pergunta 5, alguns dizem que a melhor forma para aprender um novo idioma é fazendo um intercâmbio, é verdade? Essa é uma boa pergunta. Olha, a resposta de verdade é sim e não. Na realidade, muitos desses intercâmbios você acaba morando com brasileiros, fazendo aula com brasileiros, fazendo 9 horas de inglês por dia, onde seu cérebro também tem uma capacidade em absorver as informações. Então, infelizmente, se você não praticar muito e sair muito desse ambiente do intercâmbio para você interagir com os nativos do país, você acaba não aprendendo muito. Então, na realidade, você aprende muito mais viajando para o exterior que fazendo intercâmbio, viajando sozinho no exterior. Se prepara um pouquinho o seu inglês, no mínimo chega no rank 5, né? Rank 6, no rank 6, e depois começa a sua viagem, você vai aprender muito, muito mais. Pergunta 6. As aulas são flexíveis? As aulas são flexíveis? Com quanto tempo de antecedência devo avisar para remarcar as aulas? Ótima pergunta. Para os pacotes Red e Black, sim, você não perde as suas aulas primeiro, você pode remarcar as aulas com 1 minuto de antecedência, esse é um grande diferencial que nós temos, e sem perder a sua aula. Para o pacote Blue, consulte seu consultor. Pergunta 7. Será que demora mais tempo para chegar na fluência se faço aulas em grupo, aulas por WhatsApp? Claro. Sim, você acumula menos pontos de experiência. Como cada minuto é um ponto de experiência, você precisa acumular uma certa quantidade de experiência, que são 33 aulas, 330 pontos de experiência para passar de rank. Então, quando você faz aulas em grupo, você precisa de mais aulas para recuperar esse tempo, onde o professor dedica mais tempo para os outros membros. Então, as aulas em grupo levam 1,5 mais o tempo, e as aulas por WhatsApp levam 3 vezes mais o tempo, até porque a aula por WhatsApp são somente 30 minutos. Se vocês querem saber mais sobre as aulas em grupo e WhatsApp, falem com o consultor de vocês. Pergunta 8. Quanto tempo de mercado tem a Fluxy? É uma empresa nova?
Resposta: sim, a Fluency nasceu em 2015, primeiro comigo, como Fluency Idiomas. Na realidade, eu comecei a Fluency sozinho. Eu era professor particular, mas eu tinha o método, os inícios eram o método dos 6 princípios, o método de aula que eu falei para vocês. Os meus alunos foram gostando muito e nós fomos crescendo em cima disso. Depois entrou a nossa parte tecnológica e depois fizemos o rebranding para lançar a nossa plataforma Fluency.com. E na Fluency.com a nossa experiência realmente ofereceu o melhor dos dois mundos. Ofereceu uma experiência que mistura os melhores elementos de contato humano que você tem no curso presencial e eliminar um pouco da inumanidade dos cursos online. Então na Fluency nós dizemos que a nossa missão é trazer a melhor experiência de aulas para vocês, misturando o melhor dos dois mundos. Qual a minha garantia que eu vou gostar das aulas e do teacher? Sua garantia é que antes de começar, você irá conhecer seu teacher e nosso método, pessoalmente e sem compromissos, tá? Sua experiência é a nossa missão. Isso é o número 1. Número 2, você vai fazer uma aula teste de nivelamento e depois você pode continuar essa aula teste para ver como é que a aula é realmente. Na aula teste de 20, 30 minutos, a gente não consegue te dar a experiência full da aula de 1 hora, mas com certeza você já sai da aula sentindo como irá funcionar, como será essa divisão. E depende, claro, do seu nível também. Se você já tem um rank mais alto, você já é um intermediário, chegando no avançado, você vai conhecer seu teacher nativo. Se você já é abaixo desses ranks, você vai conhecer os nossos ótimos teachers semi-nativos, brasileiros também. Vai conhecer ele, vai conhecer o método e depois você mesmo vai julgar. Então a garantia vai ser a sua opinião, o que você vai julgar depois da aula teste. Qual garantia tenho que o método me fará falar outro idioma? Resposta: sua garantia é que você já vai sair da aula com a experiência. Você vai sair da aula teste já falando alguma coisa, aprendendo alguma coisa. Você nunca irá esquecer aquilo que você aprendeu. Realmente é um jeito muito novo de aprender. Nós investimos muito nos nossos teachers também, os nossos Fluenxers. Então imagina depois de 10, 20 aulas, isso que eu sempre falo. Se você na aula teste conseguiu ter essa experiência, imagina depois de 10, 20 aulas. E imagina quando você começa a ter o controle também, entender como a comunicação funciona, entender os princípios da comunicação. Você, no entretanto, está aprendendo, está adquirindo informações, está praticando sua expressão, melhorando sua percepção, melhorando sua lógica, seu tempo-resposta, treinando vocabulário, treinando estrutura, aprendendo a cultura. Mas com tudo isso, a sua mente começa a abrir, você começa a entender os mecanismos do idioma. E não fica só um segredo que os professores têm, o que os cursos têm. Você mesmo começa a entrar por dentro do idioma, entendendo como é que ele funciona, dando para você até mais ferramentas para você poder controlar a sua comunicação e se comunicar de uma forma bem melhor. Alright, guys, thank you so much. Muito obrigado, espero que eu consegui responder muitas das dúvidas de vocês, mas eu falo, por favor, quem tiver mais dúvidas, deixa nos comentários. E se a gente chegar no número 10 de mais dúvidas, nós vamos fazer parte 2 e vamos responder também vocês nos comentários. E não esquece, se você não está inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, alright? And I'll see you on the other side. Take care and see you later. Bye bye.